Bom, boa tarde. Agradecer a presença de todos nessa quarta-feira escaldante. Agradecer também a Tapera, que vem cedendo espaço e recriando essa cultura de debate, que, se vocês forem perceber, a gente que está rolando no Brasil, onde tem os maiores debates hoje intelectuais e políticos, não são mais nos partidos e nos sindicatos, são nas livrarias. Espero que retome também nesses outros lugares dessa forma, né, aberta ao público, etc. O Antônio está falando que a Tapera vive no vermelho, e assim como a Tapera vive no vermelho por ser uma livraria independente, com uma editora independente não será diferente. Então a gente brinca que a gente vive no vermelho, ora nas contas, sempre na ideologia. E a Autonomia Literária é uma editora que tem 5 anos, foi fundada por 3 jovens recém-formados da PUC. Hoje tem uma série de títulos. Ano passado a gente teve um catálogo muito amplo com esses novos debatedores, novos intelectuais, né, que estão no YouTube, fazendo outra forma de comunicação e luta. Também temos, acho que, um dos maiores catálogos sobre fascismo e antifascismo, com o livro do Mark Bray, etc. A gente também organiza a Flipei, organiza o Salão do Livro Político junto com a Boitempo. A Flipei é o barco pirata lá em Paraty, que ano passado levou o Glenn Greenwald e teve todo aquele ataque contra a nossa embarcação de editoras independentes. Esse livro é fruto de uma parceria com a Rosa Luxemburgo, que é uma fundação que também está sempre apoiando essas atividades, esses eventos e algumas publicações. A gente pensou em primeiro passar aqui um vídeo que o MPL preparou para esse ciclo de luta em 2020, e aí em seguida eu vou chamar a Biba, que é militante do MPL, para fazer uma fala, e em seguida eu vou chamar os debatedores para discutir o livro, que é a Raquel Ronick, que fez a contracapa, o Lúcio Gregory, que fez a introdução, e o Daniel Santini. Acho que é isso. E já voltamos. O sistema de transporte público da cidade de São Paulo vai passar por uma reformulação, aprovada pela Prefeitura no final de 2019 e que entrará em vigor esse ano. Vale começar dizendo que quem sai prejudicado somos nós, que usamos os ônibus diariamente para ir trabalhar e estudar, ou que trabalhamos neles. O que muda na prática? A quantidade de ônibus diminui muito no novo modelo. Teremos quase 1.000 veículos a menos em circulação. Além disso, 242 linhas foram extintas. Vários trajetos foram encurtados e algumas linhas funcionarão só em horário de pico. Ao mesmo tempo, esse novo contrato da Prefeitura renderá mais de 71 bilhões de reais às empresas de transporte vencedoras da licitação, para oferecer os serviços com esses cortes significativos de linhas pelos próximos 15 anos. Como funciona o sistema de ônibus na cidade? As empresas estão divididas em lotes, áreas nas quais cada uma põe seu ônibus para rodar. Até 2019, esses lotes eram de 2 tipos: o local, onde rodavam os veículos menores que circulam nos bairros e levam os passageiros até um terminal ou corredor de ônibus, e estrutural, em que circulam ônibus maiores, conduzindo as pessoas do terminal ou corredor até o centro. Agora, mais um tipo de lote será criado, o de articulação local, ligando o local e o estrutural. Isso significa que teremos que pegar 3 conduções para um trajeto em que antes só precisávamos de 2. Para sair da periferia e chegar ao centro, por exemplo, teremos que fazer mais baldeações e passar por mais catracas. Demissão de funcionários. A redução de motoristas e cobradores podem perder seus empregos. O novo cenário prejudica até quem não for demitido, pois terá que trabalhar mais, sem receber mais. Sem cobrador no ônibus, o motorista desempenha múltiplas funções. Além de dirigir, precisa dar o troco, ajudar pessoas com mobilidade reduzida e operar o elevador de cadeirantes. Além de sobrecarregar o funcionário, isso é perigoso e pode gerar acidentes. Mas quem se beneficia com as mudanças? A licitação traz a possibilidade de mais lucros e menos gastos para as empresas. Com os cortes, serão mantidas as linhas de ônibus mais cheias, por isso, mais rentáveis.
Como os trajetos tendem a ser encurtados e a quantidade de salários a pagar diminui, operar essas linhas fica mais barato. O modelo é tão voltado ao lucro que cria até um bônus de produtividade, pagando um extra para as empresas que tiverem ônibus mais cheios. Também prevê a redução ou extinção de linhas que não atingirem as metas com a quantidade de passageiros transportados. Aquele ônibus em que ainda conseguimos sentar e descansar um pouco na ida ou na volta no trabalho, ou aquela linha do bairro que vai direto até o centro, são vistos como ineficientes e estão na mira dos cortes da prefeitura. Quem sabe melhor sobre como o transporte deveria funcionar é quem usa ou trabalha nele. Mas as decisões sobre o que vai acontecer com nossos ônibus são tomadas a portas fechadas. Está na hora de nos manifestarmos contra os cortes. Precisamos pressionar os governantes a voltar atrás. Em muitos bairros, a população já tem feito abaixo-assinados, panfletado para informar outros passageiros sobre o que está acontecendo e organizando atos. Acesse nossas redes sociais para saber se sua linha sofrerá alteração e para participar de abaixo-assinados em andamento e novas mobilizações. Chega de corte de linhas, o busão é nosso. Chega de demissões. Outro detalhe, a Autonomia Literária é uma editora que foi criada num vácuo que tinha aí no mercado editorial e é muito conectada com as lutas. Então, ela tem livros do MTST, tem livros sobre a Marcha da Maconha, né? MTST é o maior movimento urbano do Brasil. Marcha da Maconha talvez seja a maior marcha que tem, ou a maior desobediência civil em público que tem. E agora a gente está trabalhando com o pessoal do MPL, que é muito importante e deu um curto-circuito na República Brasileira, digamos assim. Então, queria chamar a Biba para dar explicar como está sendo a luta esse ano, o que vem acontecendo e uma visão do movimento na atual conjuntura. Obrigada. Bom, em primeiro lugar, queria agradecer muito o convite do Daniel, que chamou a gente para estar presente, apresentar o vídeo, e também marcar que esse vídeo não teria sido possível sem o pessoal do Entre Linhas, que fez esses desenhos maravilhosos, e o apoio da Fundação Rosa Luxemburgo. Então, primeiro, esses agradecimentos. E, quando eu estava pensando na minha fala hoje, eu combinei com o Daniel que seria um breve relato sobre como tem sido a luta contra o aumento da tarifa esse ano. Mas aí eu percebi que tem uma coisa que conecta o tema do livro que a gente está debatendo hoje e a luta contra o aumento muito diretamente, que é o fato de que talvez as duas perguntas que a gente mais ouve, a gente, Movimento Passe Livre, são, primeiro, mas a tarifa zero é realmente possível? E segundo, e as manifestações? Elas ainda adiantam alguma coisa? Bom, em relação ao primeiro, acredito que a gente vai ter um debate muito frutífero daqui para frente sobre isso. E o próprio título do livro do Daniel, Passe Livre, as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização, já indica bem esse caminho que a gente gosta de pensar. Que, de fato, a tarifa zero, não só ela é uma possibilidade, do ponto de vista técnico, operacional, como ela é a alternativa que a gente tem à distopia que a gente já está vivendo. Então, quando a gente pensa a uberização, isso é mais amplo do que o sentido literal de um transporte privado e individual sendo beneficiado e sendo privilegiado em relação ao transporte público coletivo. Tem a ver com uma precarização, que é uma precarização do trabalho, uma precarização das nossas vidas e uma precarização do nosso acesso à cidade. Isso é o que a gente vive hoje. E daí isso conecta com a segunda questão. Por quê? Como sair disso? Se a gente está vendo que o caminho que está previsto aí é cada vez mais cortes de linhas,
Então, cada vez menos veículos rodando, cada vez mais demissões, um transporte cada vez mais militarizado, né, que a gente tem visto, então, os seguranças das linhas de metrô se tornando verdadeiras tropas de choque, por exemplo. O reconhecimento facial no metrô de São Paulo, que está para começar a funcionar. O cenário, como um todo, ele já é distópico, né? Mas, daí, diante disso tudo, a pergunta se coloca de novo. E as manifestações? Qual que é o papel de ocupar as ruas hoje, de fazer manifestações hoje, diante disso tudo? Diante do cenário político que a gente tem do Brasil de 2020? Bom, primeiro, e para já tirar isso da frente, queria dizer que não estamos no mesmo cenário que 2013. Né? A gente não está fazendo manifestações com a expectativa de que 2020 vá se tornar um novo 2013, seja lá o que isso significa, no entendimento das pessoas. Né? A história não volta. Então, o que aconteceu em 2013, aquela revolta popular, trouxe ganhos, trouxe uma redistribuição de renda gigantesca, né, que foi maior do que um ano de Bolsa Família. E a gente acha importante relembrar e retomar essas vitórias que a gente teve e que foram fruto da mobilização de centenas de milhares de pessoas. Agora, é claro que, do outro lado, as coisas também avançaram. O que a gente teve de escalada na repressão desde 2013 não é brincadeira. Né? E isso, a gente acredita que seja um dos principais motivos pelos quais veio se tornando mais e mais difícil ocupar as ruas e fazer manifestações como a gente fazia. Ano passado mesmo, é importante lembrar, o Dória aprovou um decreto, né, soltou um decreto, que basicamente visa proibir as manifestações autônomas, auto-organizadas, porque tentava fazer com que qualquer organização, movimento coletivo que quisesse organizar um evento público, né, num espaço público com mais de 300 pessoas, tivesse que passar pela aprovação da Polícia Militar. Isso é um absurdo, né, do ponto de vista de quem, enfim, vê algum sentido em liberdade de manifestação. A Polícia Militar precisava aprovar o trajeto para garantir que não fosse um espaço que atrapalhasse ou interferisse no trânsito normal de veículos ou pessoas, o que vai diretamente, né, em oposição ao próprio sentido da manifestação, que é causar pressão pela quebra da normalidade. E esse mesmo decreto visava proibir as bandeiras e as máscaras na manifestação. Esse é o cenário que a gente está vivendo. Mas o que fazer diante disso tudo? E por que a gente continua insistindo, sim, em fazer manifestações? Porque a gente acredita que o único modo de disputar isso é realmente ocupando os espaços, é realmente estando na rua. Não tem outro jeito de a gente garantir o nosso direito de manifestação ser com as manifestações. Não adianta isso estar escrito na lei se, na prática, o que acontece é a repressão que a gente tem assistido, né, e que aconteceu e deve ser relembrada. Na semana retrasada, no terceiro ato, foi, né, uma das coisas que mais repercutiu, alguns de vocês devem ter visto, que foi uma repressão terrível na Praça da República, envolvendo policiais extremamente armados e agressivos, atacando adolescentes, enforcando, arrastando mulheres pelos cabelos. É um cenário, realmente, que você olha e você fala, o que fazer diante disso tudo? Mas a gente teve outra manifestação depois disso. E nessa outra manifestação, a gente conseguiu falar com mais pessoas. A gente saiu do Terminal Parque Dom Pedro, onde as pessoas que estavam esperando o transporte ou saindo dos seus trabalhos, se juntaram à manifestação. O número foi massivo? Foram milhares e milhares de pessoas? Não, não foram. Mas isso não tira a importância do fato de a gente estar ali, de a gente estar criando um fato político. Por quê? Se a gente não está, ao menos tentando reconstruir essa possibilidade que a gente tem de luta, aí realmente as coisas só vão piorar. E eu queria, enfim, encerrar trazendo alguma esperança, porque eu acho que a gente também precisa de esperança
e de utopia para conseguir seguir. No meio de todas as repressões, de todas as violências e tudo isso, uma das coisas que mais me marcou ao longo dessa jornada de luta contra o aumento foi um dia que a gente fez um catracaço. Para quem não sabe, o catracaço é quando a gente organiza um grupo de pessoas para ir às estações de trem ou metrô e pular as catracas, passar por baixo e tentar incentivar e ajudar as pessoas a entrarem sem pagar. A ideia é fazer uma tarifa zero na prática por meio da subversão, né? E a gente fez esse catracaço semana passada, na estação Ana Rosa, e, por alguns minutos, acho que por volta de 5 minutos, a gente conseguiu deixar o portãozinho que entram as bicicletas antes na estação, a gente conseguiu deixar aquele portãozinho aberto. Nesses 5 minutos, entraram adultos, crianças, idosos, todo mundo sem pagar, acessando o transporte como se ele realmente fosse público. E, nesse momento, viver isso, ter essa experiência prática, isso é transformador. E é por isso que a gente deve continuar lutando. Porque as pessoas que estavam ali e que viveram isso, voltaram para casa pensando. Algumas agradeceram a gente, outras conversaram um pouquinho, outras só entraram. Mas o que importa é mostrar que é possível uma vida sem catracas. Que é possível um outro transporte, uma outra cidade. E, por último mesmo, só queria convidar todas e todos a divulgar e comparecer num escracho que a gente vai fazer amanhã à Secretaria de Segurança Pública. Porque não pode passar batido essa tal política de segurança, que, na verdade, é uma política que só protege as catracas e a propriedade e ataca as pessoas, coloca em risco a saúde de muita gente. Então, amanhã, às 5 da tarde, estaremos em frente à Secretaria de Segurança Pública para fazer uma manifestação mais simbólica e demonstrar a nossa posição, mostrar que a gente não vai aceitar e não vai desistir de lutar por um transporte público de verdade. Muito obrigada. E lembrando que no Chile, o legado pinochetista está sendo enterrado foi iniciado graças a um catracaço, né? E estão quase fazendo uma nova constituinte. Eu vou chamar agora aqui os debatedores. Então, gostaria de chamar o Lúcio Gregory, que fez a introdução do livro, a Raquel Ronick, que fez a contracapa, e o Daniel Santini, autor. Eu vou primeiro passar a palavra para o Lúcio Gregory, que há 30 anos vem defendendo, já no governo da Erundina, já trabalhava com essa questão, então é um ideólogo da pauta. A Raquel, que é uma autora internacional, uma das maiores urbanistas do Brasil, tem livro na Verso Books, que é a maior editora de esquerda do mundo, que foi publicado pela Boitempo no Brasil. E depois a gente passa a palavra para o Daniel. Bem, boa noite a todas e todos. Meus agradecimentos ao convite do Daniel Santini, da Taperá, de mais uma vez ter a oportunidade de conversar sobre esse assunto que, para mim, já deixou de longa data de ser um ônus e passa a ser uma espécie de cachaça. Eu falo e você precisa até ter um pouco de cuidado, porque eu não posso abusar a dose. Queria fazer uma pequena correção. Meu sobrenome não é Gregori, é Gregori e não Gregory, né? Fica aí a ressalva. Mas é muito comum me chamarem de Gregory, nada de novo. Influência norte-americana, certamente. Queria dizer a vocês que o livro do Daniel Santini, que eu vou falar, do livro, né? Estamos aqui para falar do livro, e a propósito do livro a gente vai comentar outras coisas. O livro fala uma coisa no seu próprio título, né? Que é a questão, as possibilidades da tarifa zero contra a distopia da uberização. E eu queria, começando a minha fala, dizer alguma coisa sobre essa questão de me engana que eu gosto. É uma forma de a gente chamar de outra maneira distopia, né?
nada de novo no que está acontecendo. Parece incrível, mas nada de novo. Eu vou me remeter a 1926, Nova York. Nova York, 1926. Você sabe que a maior frota de carros de Nova York, o que era? Alguém sabe? Carros elétricos. Seguidos de carros movidos a cavalos e burros. E, em terceiro e último lugar, movidos a gasolina. Aí vem 1929, Ford T, produção em série, maravilha, e venderam a maravilha de que finalmente tinha chegado a hora da mobilidade para todos. Né? Conforme vocês viram, chegou. Chegou e terminou. E não sou eu que digo que isso terminou. Porque a indústria automobilística boba não é. Há muito tempo ela já sacou que esse modelito que está aí está fadado ao fim. O modelito de eu compro o meu carro para eu ir para onde eu quiser, a hora que eu quiser. Isso foi vendido por anos a fio como a solução para tudo. E a quinta maravilha do planeta. Em que pese o fato de que baseado no motor burro. O motor a explosão, gente, é o que há de estúpido. Ele tem um aproveitamento de aproximadamente, hoje, nos melhores, 28%, quando 30%. O resto é barulho de explosão e calor. É uma loucura. É uma insanidade. Se a gente parar um pouco, não é distopia, é insanidade apostar a mobilidade humana do planeta nisso aí. Por causa do bendito do petróleo. Porque ainda tem a vantagem, do ponto de vista estritamente do ganho de capital, que é uma coisa fantástica o petróleo, porque você vai lá e faz bum, explodiu, virou fumaça, então tem que compor outro. Né? Reaproveitamento zero do petróleo. Né? Maravilha. Inventaram um brinquedinho que encheu de dinheiro a maior empresa do chama-se Toyota, que fabrica automóvel. Ela de automóvel é a maior. E é uma das maiores empresas do planeta Terra. Bom, quero com isso dizer o seguinte, o R. Ford 4, que sabe das coisas, há anos atrás, ele disse, o modelo que aí está terminando. Se o R. Ford 4 fala isso, ele entende do assunto para burro, né? É de pai para filho, para neto. Então, ele sabia que estava falando. E isso está sabido. E aí pinta o quê? As novas distopias. Né? Então, agora é Uber. Maravilha. Vai ser assim, carrinho pequeno, elétrico, sem motorista, que você chama pelo aplicativo, passa na sua casa e na casa de outro, faz um caminho que é de... E aí estão enrolando de novo. Eu, outro dia, tive uma ideia simples, só para passar para vocês um pedacinho de raciocínio, para a gente não entrar de tonto, assim, como eles vão levando a gente, e a gente vai, né? Eu peguei o meu carro e boto o Waze. Veja bem, eu não tenho nada contra tudo isso, eu estou querendo apenas dizer que precisa ser usado, aspas, com moderação, né? Não só outras coisas precisam ser usadas com moderação, mas essas coisas também precisam ser usadas com moderação. E o que eu verifiquei? Eu peguei a Avenida Bandeirantes, horário de pico, estava um rolo federal, e a moça do Waze, muito atenciosa, vocês conhecem ela, né? Quem não conhece, ela disse, entra na primeira rua à direita. Eu entrei, bom, eu obedeci. Outra coisa, mulher a gente tem que obedecer, agora a do Waze, então, nem pensar em discordar dela. Eu entrei à direita, e andei 2 quarteirões, depois ela falou, vira à esquerda, depois vira à direita, e daí a pouco eu me vi passando por uma dezena de ruas que eu jamais, na minha vida, passaria em outras condições. E então eu projetei agora, no futuro, dessa sociedade maravilhosa do carrinho elétrico, né, que a cidade vai ter carrinho andando para todas as ruas. Absolutamente todas. Vai ser um delírio, gente. Não quero dizer que eu seja um profeta, mas dá para imaginar. Estão fazendo agora o mesmo que fizeram com o carro à explosão. Né? Estão vendendo a maravilha que vai ser, etc. E isso acho que o livro do Daniel coloca
e eu estou aqui exacerbando um pouco algumas coisas, mas é exatamente para a gente parar de fazer papel de bobo. No fundo, é o que eu estou sugerindo aqui, é que a gente pare de fazer papel de bobo, porque a gente está fazendo papel de bobo há um montão de tempo, gente. Me desculpe a franqueza. Por isso é que acho que o MPL desperta a raiva de certos setores, ou que fazem, ou que pretendem tornar uma coisa racional, lógica, inteligente, e sempre passa por esse discurso, né? Então, caindo agora, vem aquilo que você falou, né? No filme a racionalidade vai precisar, porque tem muita linha de ônibus, porque tem um estudo dos alunos da Poli, que já recomendei pessoal do MPL, que diz que eles fizeram todo o sistema que você vai cortando, ele vai aumentando o tempo de viagem, porque não é nada, entre você parar, primeiro o ônibus para num lugar, aí você desce, aí você anda um trechinho, blá, blá, aí você vai para entrar no outro. Eventualmente você pode entrar no primeiro ou não entrar no primeiro. E tem um tempinho. Se você vai somando isso, e agora introduziram mais um, né, isso dá um tempo considerável, que não é contabilizado, porque os especialistas, cuidado com eles, são perigosíssimos, né, porque sabem, são danados, né, sabem fazer conta. Então, o especialista, você precisa ter do lado um outro especialista melhor que ele, e que não seja disposto a fazer confusão, embrulho, né, que é o que boa parte desse pessoal faz. Falando com toda a franqueza, eu digo isso porque já fui secretário de transporte, já me encheu a paciência de conversar com um certo tipo de cabeça que não dá mais, né? Eu me lembro que eu andava na rua e tinha um prazer adicional que eu tinha como secretário de transporte, é tudo esse negócio de mão e contramão numa quantidade descabelada que vão inventando, né? E eu tinha um prazer adicional, de vez em quando eu parava e falava, chama o engenheiro responsável, eu falava, você tira essa placa contramão até amanhã, ou então a gente vai ter um problema grande para resolver. Aí mudava. Era um prazer era quase que prazer mesmo, né, para acabar com essa coisa que é de uma ditadura, no fundo, é uma forma ditatorial de tratar as pessoas, né? Porque a minha inteligência, o meu conhecimento, meu e da minha turma, é que vai dizer a vocês o que é melhor para vocês, porque vocês, idiotas burros, não sabem o que é melhor para vocês, né? Por isso o MPL desperta esse ódio quase que cego, né, de um país que, aproveitando para fazer um pouquinho de propaganda política mais ampla, de um país maluco que tem a polícia civil, uma polícia militar. Não precisa dizer mais nada, né? Quase que eu poderia dizer a vocês que uma conversa como essa nossa podia parar aqui, né? Estamos falando de um país em que a polícia civil é militar. Tá? Ponto, né? Então, o livro do Daniel, ao fazer a questão da distopia, da uberização, ele coloca esse ingrediente adicional na discussão sobre a tarifa zero. Nem vou falar de tarifa zero, todos vocês já conhecem, estão careca de saber, já ouviram muita besteira a respeito, tanto de um lado como de outro, há que se reconhecer, mas, principalmente do outro, né? Mas, então, não é o caso de ficar falando de tarifa zero. Aliás, queiram ou não queiram, a questão está tão colocada que toda hora eu fico recebendo que mais uma cidade tem tarifa zero, né? Vargem Grande Paulista, Planalto Paulista, Poá, agora Porto Alegre deu a louca no prefeito lá, quer fazer umas coisas, depois, não é o caso aqui de entrar no mérito, mas, enfim, também, ou seja, aí Kansas City, nos Estados Unidos, né? Então, a questão da mobilidade está colocada e passa, queiram ou não queiram, fundamentalmente pela questão do transporte coletivo. E aí eu terminaria a minha colocação, né, que tem a ver com o livro do Daniel, porque ele traz esse assunto, não só da uberização, como a toda a discussão da questão da mobilidade, porque a mobilidade é um problema nacional. Isso é fundamental que a gente comece a compreender. Sim, do cantinho do município, que, infelizmente, em 88, por conta de ser antiditadura centralizada, veio com esse papo de um monte de coisa ser atribuição exclusivamente municipal, que é uma forma
no fundo, de você tratar determinadas questões com interesses locais pequenos, miúdos, né? Que tem empresinha de ônibus que fica lá fazendo aquele e que não tem cabimento nenhum. Prova disso. Greve de ônibus em São Paulo. O que acontece? No terceiro dia, a cidade parada, manchete de jornal, a TV Globo, a menina da TV Globo começa a ter chilique, a cidade está parada, blá, né? Os comércios, a indústria dizem assim, não dá, ninguém está chegando no trabalho, precisa fazer alguma coisa. Blá. Então fica claro que, de repente, a cidade funciona fundamentalmente com o transporte coletivo. Então, vocês imaginem uma greve nacional de transporte coletivo. Literalmente, o país, depois de uns dias, para. Estou mostrando isso para vocês apenas para dizer do que nós estamos falando, do que o livro do Daniel está colocando. Né? É que, decididamente, estamos chegando num estágio em que uma certa forma de entendimento do que é o conjunto do interesse de uma sociedade tem que ser discutido para valer. E o grande incômodo que a tarifa zero provoca, e isso o livro do Daniel também comenta, é que, de repente, essa coisa banal, chamada tarifa de transporte coletivo, revela como que, de maneira simples, eu diria assim, quase simplória, a forma pela qual a boa parte da humanidade, agora falando da humanidade, está prisioneira dessas coisas que eu diria descomunalmente despropositadas. A tarifa é uma delas. A tarifa de transporte coletivo é uma dessas coisas despropositadas que só se explicam num modo de produção, num modo de entendimento de sociedade em que ganhar dinheiro é vantagem. Me torna melhor que os outros, e assim por diante. Eu acho que o livro do Daniel, ao discutir a questão da mobilidade, ao discutir a questão da tarifa zero, do ponto de vista amplo, e colocar essa questão dessas falsas promessas, a distopia da uberização, acho que ele coloca o tema com um sabor bem amplo que ele tem que ter. É isso aí. Só colocando aqui mais uma informação, a Raquel, além de ser uma grande autora internacional, ela também é professora da USP e já foi relatora da ONU. Legal, esse negócio de professor parece que está meio por baixo, né? Ultimamente. Boa noite a todos, a todas presentes. Agradeço a oportunidade de falar, não sobre, mas com esse livro, né? E nesse lugar aqui também, e vou falar um pouquinho sobre esse lugar, porque as duas coisas têm uma relação. Acho que a importância de discutirmos a questão da tarifa zero e os temas e questões que a tarifa zero coloca para a gente vão muito além do tema do custo do transporte coletivo ou mesmo das políticas de mobilidade. Eu acho que quando a gente toca nesse ponto, nós estamos tocando num elemento muito estrutural do modelo de funcionamento das nossas cidades e, portanto, incidir sobre ele também é incidir sobre esse ponto estrutural, que é o que eu vou tentar colocar agora. E é um ponto estrutural em 3 pontos de vista, pelo menos. Primeiro, a possibilidade de ir e vir, de se deslocar, define a possibilidade de usufruir e se apropriar da cidade. Ponto. Exemplo bem concreto para quem
viu essa cidade nos últimos anos. Quando aconteceu uma maior integração do sistema de trem com metrô e ônibus e o bilhete único, lugares como a Avenida Paulista, de repente, passaram a ser apropriados por milhares de jovens que vêm de todas as periferias metropolitanas. Mágica? Não. Política de transporte. Zero mágica. Foi um negocinho que, ao possibilitar, e não foi possibilitar amplamente, não, porque possibilitar amplamente é tarifa zero. É melhorar um pouco no bolso e melhorar um pouco no tempo a articulação do sistema trem, né, da CPTM, com o metrô, com o sistema de metrô e o sistema de ônibus, que explode uma possibilidade de apropriação. E, ao explodir a possibilidade de apropriação, muda a cultura urbana da cidade. Aquilo que começa a acontecer naquela região vai se espalhando também pela cidade, de uma forma que as relações que começam a se estabelecer entre as pessoas e o lugar que elas ocupam e as relações entre elas também mudam. Esse é o primeiro elemento. Além disso, né, quando você interfere através de uma política de transporte, ou quando, por exemplo, vou dar outro exemplo que foi mínimo, não estou falando de propostas muito mais estruturadoras, como são essas que estão sendo defendidas nesse livro. Estou falando de pequenas, umas mudancicas que vão nessa direção, né? Quando, por exemplo, pela primeira vez na história de São Paulo, se fez os corredores de ônibus absolutamente segregados. E eu me lembro da cena, gente, no busão, olhando para o babaca que estava ali parado no congestionamento, né, dentro do carro, e a gente passando no busão muito mais rápido. Isso mudou também completamente a relação, e não é só mudou a relação dos tempos e das velocidades de quem usa o ônibus ou quem usa o carro individual também, mas isso também tem uma incidência política. Por quê? Porque, historicamente, em São Paulo, quem usa ônibus e transporte coletivo é pobre. E é por isso que sempre o transporte coletivo em São Paulo, desde o começo da história do transporte coletivo via ônibus, né, que particularmente a partir dos anos 30, 40, sempre foi de quinta. E a política urbana na cidade sempre foi de sustentação daquilo que o Lúcio estava apontando, sustentação para um modelo de circulação de automóvel particular, que até em determinado momento era basicamente o modo predominante de circulação das classes médias e altas, enquanto o povão andava de busão. Quando o povão começou a comprar o carro usado e a moto, o modelo explodiu. Aí, como que ele é formulado? Ele é formulado através da ideia do congestionamento. E não através da crítica do próprio modelo. Porque quando o Lúcio estava falando se a distopia é um montão de carro elétrico sem motorista sendo chamado pelo aplicativo, gente, eu fiquei pensando, 12 milhões só no município, 20 milhões na região metropolitana, chamando um carro elétrico no aplicativo ao mesmo tempo. Não precisa 20, metade, 10 milhões de pessoas. Imagina! Óbvio que não dá. É tipo matemática da Dona Margarida. Não vai caber no sistema viário. É impossível. É impossível. Não cabe, não tem como. A única forma de transportar pessoas nessa escala de cidade, claro, se a gente estiver falando numa cidade de 2.000 pessoas, de 3.000 pessoas,
gente pode ajeitar a pé, com bicicleta, carro, pode ter vários. Mas numa cidade de 20 milhões, numa macrometrópole de 40 milhões, quase, não tem outra matriz senão transporte coletivo de massa. Ponto. Não tem como transportar essa quantidade e essa densidade de pessoas. Então, isso também significa, né, do ponto de vista político, na hora que se afirma a prevalência ou a prioridade para o transporte coletivo de massa em relação aos demais modos, também é uma afirmação política de a quem vai servir. Quem vai ser aquele que vai ser tratado prioritariamente pela política pública. A terceira questão é a questão do subsídio. Uma das críticas, né? Tarifa zero! Pô, ficou louco? E aí, quem vai pagar? Aí os liberais adoram esse negócio. Não tem, como é que é? Não tem almoço de graça, né? Jantar de graça? É almoço. Não tem almoço grátis. Né? Até tem almoço grátis, de vez em quando. Diz que na Google tem Boca Livre, lá no escritório. Mas, enfim, não tem almoço grátis. Quem vai pagar essa conta? Então, evidentemente, o recurso que vai financiar um sistema de transporte coletivo de alta qualidade, de primeira, bacana, integrado, eficiente, confortável, vai ser caro. E vai ser pago com dinheiro público. Só que, quando a gente fala, pô, mas que absurdo, vai pegar o dinheiro público e colocar isso, a gente esquece um detalhe importantíssimo. Quais são as coisas que são pagas por dinheiro público hoje? É como se o debate sobre subsídio só se colocasse sobre o subsídio público, só se colocasse quando a gente for discutir o preço da tarifa. Aí sim, pô, não pode ter tanto subsídio, porque vai quebrar, porque é o município. Só que vamos pensar e vamos discutir isso e vamos tomar esse exemplo da nossa cidade. Quer ver uma coisa que é super, mega, master subsidiada? A circulação de automóvel. Um dos grandes gastos, uma das grandes rubricas na nossa cidade é com asfalto, que vai, né, fazendo e refazendo, etc. Isso é altamente subsidiado. Alguém paga pelo asfalto? Você vai lá, põe o pé no asfalto, você tem que pôr uma moedinha para pagar uma tarifa asfalto? Não. Ele é 100% subsidiado. E são milhões. E é todo ano. E depois. E a gente pode dar vários outros exemplos aonde você tem um altíssimo gasto público. Então, não é a discussão subsidiar ou não subsidiar, é falsa. A discussão verdadeira, que é o que deveríamos discutir, inclusive no cenário eleitoral, é o que queremos subsidiar. E para quem vai beneficiar aquilo que será subsidiado. Então, a conversa de que não pode ter gasto público, que gasto público? Se for gasto público para encher de bolso a empreiteira, estou dentro, quero cortar esse gasto público. Mas é isso, pode ser um gasto público importante para poder permitir que milhões de pessoas possam usufruir das oportunidades que a cidade oferece e que é por isso que, na verdade, estamos aqui, nessa metrópole, em função dessas oportunidades, em função de poder, por exemplo, né, numa quarta-feira, poder vir participar de um debate aqui, e na quinta-feira ir numa balada, e na sexta-feira fazer uma outra coisa, e conhecer, e passear, e sair de um lugar e ir para outro lugar, enfim, que é a possibilidade de circular e aproveitar a cidade, que não por acaso é tolhida. Como se a nossa vida, e aí vem aquele raciocínio do Vale Transporte, né, ou dos
dos vales que são oferecidos agora, que só é permitido, como, por exemplo, a nova política de apoio ao passe, né, ao passe estudantil, você só pode se for para ir para a escola e voltar. Outro não pode. E trabalhador é para ir no trabalho e voltar. Ele nem tem mais trabalho, muito menos em lugar nenhum. Enfim, essa noção já nem existe mais, mas ainda fica na ideia de que o trabalhador vai até o local de trabalho e volta, e não a ideia que tem muito mais a ver com a nossa vida hoje, que e é o que a gente vê, a gente está o tempo inteiro trabalhando, enquanto está circulando. Hoje, eu recebi vários relatos falando que o melhor momento para ouvir podcast é no busão, né? Então, ou o melhor momento. Então, você está o tempo todo conectado, pensando, fazendo, agitando, trabalhando, pensando, enquanto está circulando e aproveitando. É outro modelo, completamente. E a cidade inteligente, a Smart City, que é outro paradigma agora desse momento, não é aquela do aplicativo que você pega um negocinho, ou do reconhecimento facial para poder prender os suspeitos imediatamente, de preferência os suspeitos negros, porque o reconhecimento facial tem essa distorção claramente. Não é essa. A cidade inteligente é justamente a cidade que propicia que todos os seus moradores possam circular amplamente, livremente e, portanto, poder estar presente em todas as possibilidades de trabalho, de encontro, de cultura, de usufruto que essa cidade oferece. Isso é cidade inteligente. Então, acho que essa luta da tarifa zero, e última questão que me parece também super importante, a catraca, que é o símbolo dessa luta, ela não é só a catraca do metrô, da CPTM e do ônibus. A catraca são todos esses muros que nos impedem, né, de circular livremente e que privatizam pedaços inteiros de cidade, sejam cidades se mexendo, sejam cidades fixas. Então, de alguma forma, a luta anti-catraca e a luta pela tarifa zero é a luta pelos comuns, é a luta para realmente fazer público o que é público, é uma luta anti-privatização. E a luta anti-privatização, nesse momento da história da humanidade, é absolutamente central. E ela está no centro do embate político global principal, inclusive no campo ambiental. Então, é só para a gente entender as dimensões disso que a gente está falando aí, que vão muito além da própria tarifa, que vão muito além da sua tecnicalidade e que vão atingindo modos de ser e organizar a cidade que são muito determinantes na nossa vida. Eu queria só terminar aqui a minha fala lembrando que nós estamos entrando num ano eleitoral, num ano de eleição municipal, e, infelizmente, nada disso será discutido esse ano. Nós vamos falar de Weintraub, Bolsonaro, antipetismo, Lula, sim ou não, livre ou não, Toffoli. Nós vamos fazer todos os debates possíveis no campo de uma política polarizada para não discutir o que a gente precisa discutir nas eleições municipais, que é um projeto de cidade que queremos. Então, acho super importante essa iniciativa de estar aqui. Espero que a gente passe
né, o ano inteiro aqui no Taperá e milhões de outros lugares, discutindo cidade, discutindo política urbana, nos formando para que a gente possa pautar esse tema e essa agenda. Obrigada. Também fazer um adendo na apresentação do Daniel. Ele é um jornalista que passou para Repórter Brasil, outras redações bem combativas do jornalismo alternativo, e ele também prefaciou o livro do Andy Singer, que chama Cartoons. O Andy Singer é tipo um Crumb das magrelas e das questões urbanas, assim, e a gente publicou faz uns 2 anos. E você estava falando gastos, né, gastos que não tem justificativa. O último foi 48 milhões para fazer uma auditoria de 8 contratos do BNDES para não achar nada. Bom, antes de mais nada, agradecer cada pessoa que veio aqui, que pegou um ônibus, pegou metrô, veio de bicicleta, até os que vieram de carro. Valeu, de Uber, até quem veio de Uber. Valeu, valorizar muito a presença de cada uma que está aqui querendo debater, discutir. Eu acho que é isso que a gente precisa. A gente precisa ter momentos para conversar e trocar ideias. Estou totalmente de acordo com o que a Raquel colocou. Eles não querem que a gente converse. Eles querem que a gente fique brigando, fique numa lógica extremamente polarizada, onde não cabe debate aprofundado sobre política pública. E aqui eu espero que o lançamento seja um bom pretexto para isso. Queria agradecer à Fundação Rosa Luxemburgo, aí tem várias colegas presentes aqui. Queria agradecer a Autonomia, que fez um trabalho de transformar o que eu escrevi nesse livro, acho que foi essencial. Agradecer o Lúcio e a Raquel, não só pela contribuição no livro, mas por essa aula de hoje. Enfim, eu estava aqui assistindo a reação de vocês, enquanto eles falavam. Isso colocou uma pressão enorme, porque como é que ficou nesse período? Eu calculei a população também. A população aumentou em 3,6%, são estimativas do IBGE, e o número de passageiros reduziu em 9,8%. Isso é muito grave. A gente está aumentando a proporção de gente que está se deslocando sem ser com transporte coletivo, principalmente mobilidade individual. Isso tem a ver com subsídio a transporte individual privado, tem a ver com uberização, tem a ver com vários fenômenos. Tem a ver com a linha amarela também, que acabou puxando uma parte dos usuários de ônibus. Estou falando só de ônibus para ser justo, mas é muita coisa. A gente tem um número aí muito grande e que deveria ser motivo de preocupação. O MPL tem feito protestos para tentar chamar atenção para isso. E aí, o que a gente tem tido de concreto em cima dos protestos? Desde 18 de janeiro de 2019, quando Dória ele promulgou um decreto regulamentando uma lei que o Alckmin tinha feito, o número das leis está ali na tela, houve uma mudança na maneira como os protestos podem acontecer na cidade. Protesto, além de todo protesto com mais de 300 pessoas, ele tem que ser comunicado às autoridades, ele tem que ser comunicado com até 5 dias de antecedência, identificando os responsáveis pelo protesto. Que é uma coisa que já... Uau! Depois disso, você tem algumas outras regulamentações que estão sendo bastante questionadas, até o aspecto jurídico, como, por exemplo, usar máscara. Máscara agora você usar máscara está criminalizado. Se você estiver usando uma máscara num protesto, você pode ser enquadrado por desobediência civil. Isso é uma coisa muito maluca, até em termos jurídicos. Se tiver com um cabo de bandeira na mão, você pode ser igualado a se estar portando uma arma. São coisas muito graves e muito loucas que a gente não conversou. A gente aí, todo o campo progressista, não falou sobre isso. Porque é o MPL que tem todas as divisões que existem, então deixa, a polícia está usando só para reprimir o MPL, deixa, mas é grave, influencia todo o direito de protestar, todo o direito de se manifestar. É uma fragilização da nossa democracia, isso é muito grave. Algumas organizações conectas, artigo 19, BCCRIM, IDBB, fizeram uma denúncia
no dia 23 de janeiro, logo que o decreto foi promulgado, fizeram uma denúncia na ONU. Agora a bancada ativista também está tentando chamar atenção para isso, e entre as demandas está o fim das prisões arbitrárias, fim da vigilância durante protestos, fim das buscas arbitrárias, fim do uso de força desproporcional, as fotos falam por si só. Um mediador que não seja da polícia, um dos argumentos principais do governo tem sido, tem mediação, mas você olha, a mediação é um tenente que não tem voz em escala de comando, que ele só recebe os comentários e não passa nada, não é uma mediação real. Isso é também muito sério. E a identificação dos policiais nos atos. Ao mesmo tempo que quem participa do ato tem que estar com a cara exposta, os policiais que estão fazendo o acompanhamento do ato não estão identificados, eles estão mascarados. Quando eles estão com a identificação no colete, é um código alfanumérico em vez do nome. É praticamente impossível você memorizar um código alfanumérico rapidamente, numa situação extrema, e isso tudo leva a uma fragilização no direito de se manifestar. Eu não sei, eu estava morrendo de vontade de ir nos últimos atos, não consegui em nenhum. Eu estou com uma filha pequena, tenho cuidado dela no horário que os atos acontecem, e não dá para cogitar ir num ato com uma bebezinha, infelizmente. Apesar de isso é muito sintomático do que está acontecendo. Queria ir aí para um pouco do livro, aí eu já começo a entrar, na diferença entre você valorizar transporte coletivo e valorizar transporte motorizado individual. Tem diferenças muito sérias, e a gente pensar um pouco na consequência da gente estar valorizando o transporte motorizado individual, como a Raquel bem pontuou. A gente subsidia o uso de carros, a gente subsidia o uso de motos. Isso tem que ser incluído na nossa conta. A gente teve aí, na última década, de novo, dados, que é como a gente combate mitos. A gente teve aí, de 98 a 2018, um aumento brutal da concentração de carros por população. Se você pensar em 98, tinha um carro para cada 10 habitantes, cada 9,9, e uma moto para cada 66,6. Em 2018, a gente tem um carro para cada 3,8 habitantes, e de moto, para isso é mais sintomático ainda, a gente tem uma moto para cada 9,4 habitantes. A gente está criando um cenário, a gente está criando algo que vai favorecer muito. Uma outra distopia que eu já vou chegar lá. É o pôr do sol. Quando dá para você ver o ar na cidade, é um claro sinal que as coisas estão muito ruins. Aqui dá para você ver o ar, dá para ver a nuvem de poluição que cobre a cidade. E aí a gente tem um outro dado que é muito importante para pensar por que a gente chegou nessa concentração de veículos, que é o subsídio por meio de redução de IPI para aquisição de automóveis. A gente tem políticas de financiamento agressivas, as pessoas são incentivadas a se endividar para comprar carros e motos, e a gente tem redução de IPI. Desde 2007, o número de automóveis produzidos, e aí são dados da Anfávia, ele é de pelo menos 2 milhões por ano. Agora, com o governo Bolsonaro, repetiu, a gente continua acima de 2 milhões por ano. Ainda não tem esse número tabulado, mas a tendência permanece. Isso é uma política de morte, e isso é muito grave também. O trânsito, ele só mata menos que arma de fogo no Brasil. Os números são grotescos, os números são muito altos. Tá? E aí tem outras distopias, outros mitos, outras truques de marketing para tentar embaralhar tudo. Então, as principais vias onde as pessoas morrem em São Paulo são as duas marginais. A gente conseguiu ter uma redução do número de mortes quando reduziu a velocidade das marginais. Começou uma campanha que virou um mote da última eleição. São Paulo não pode parar, tem que acelerar, acelera São Paulo, tudo. E a gente tem uma curva, de novo olhando dados, onde o número de mortes volta a aumentar. E, para coroar tudo, a campanha, logo que o novo governo assume, você tem aí uma ação para tornar a marginal um espaço de vida, apesar de estar com limite acelerado de novo, que é chamar a marginal de marginal segura. Pinta uma dúzia de carros, faz toda uma ação de marketing, e se chama de Marginal Segura, um programa onde aumenta o número de mortes. Tá? Esse quadro, essa base, a motorização, o incentivo a transporte motorizado individual,
ele é a base para o que a gente está vivendo hoje, que é a uberização da mobilidade. Tá? Que aí eu até marquei embaixo quando o desemprego encontra a motorização individual. É um cenário muito favorável para as empresas que querem trabalhar em cima desse modelo. Distopia é uma palavra que quem sugeriu colocar no subtítulo foi o Cauê. Meu subtítulo era super careta, era super quadradinho, era super formal. E aí ele falou, não, vamos botar distopia. E eu parei e falei, vou olhar no dicionário o que é distopia. Lugar ou estado imaginário em que se vive em condições de extrema opressão, desespero ou privação. Antitopia. Qualquer representação ou descrição de uma grande organização social futura caracterizada por condições de vida insuportáveis com o objetivo de criticar tendências da sociedade atual ou parodiar utopias alertando para os seus perigos. O que a gente tem nessa distopia que a gente tem? E aí a uberização que a gente está vivendo, ela tem características muito claras. Os trabalhadores empreendedores, eles não têm nenhuma garantia social. Se você quebra a perna e você vive de moto entrega, você está lascado. Você não vai ter dinheiro para pagar a parcela da prestação da moto. Você não tem um salário fixo, você recebe por jornada de trabalho. E isso é ainda mais agravado pela gamificação. Quem faz entrega de bike, quem faz entrega de motos, eu tenho amigos que fazem entrega de bicicleta e assim, se você consegue entregar tanto em determinado prazo, em vez de ganhar R$2, você ganha 3. Você vai querer fazer isso, você vai se matar para fazer isso. Você vai correr, e vários jogos começam a acontecer. O Bruno Covas tentou frear isso, tentou regulamentar um pouco, e houve uma mobilização dos trabalhadores que fazem as entregas. É super difícil esse debate. A gente está numa situação onde o discurso de que são empreendedores, têm liberdade, ele é tão forte que as pessoas que estão nessa situação estão defendendo que elas devem permanecer nessa situação. Fazer uma análise a partir da esquerda, onde você deve ouvir os trabalhadores, você deve ouvir as pessoas, criticando isso é difícil. Não é fácil, não é simples, é delicado. Isso porque a gente teve um incentivo a esse modelo ser aplicado. O desemprego somado à motorização individual permitiu uma situação dessa. Eu acho que a gente tem que sim enfrentar esse debate, principalmente por causa do número de mortes. Aí eu volto a falar em defesa da vida. Eu acho que isso é a defesa da vida. A gente teve, para falar só dos motoqueiros aqui, e isso é um relatório da CT, a gente teve um aumento significativo. Eles colocam que 14% na participação de entregadores e motofrentistas entre quem morreu no ano que é 2018. Eles já estão relacionando o boom de motoentregas com o aumento de mortes na cidade. Isso é grave. Isso a gente não deveria aceitar, a gente não deveria conviver com isso, a gente não deveria naturalizar esse modelo. E aí, para, como a Bíblia falou, tentar dar um pouco de esperança, e eu acho que isso é o mais legal do que a gente está debatendo aqui, é um debate propositivo. A gente tem caminhos, a gente tem tecnologias sociais, e a tarifa zero é uma tecnologia social, que permitem a gente inverter o que está acontecendo. A gente tem como manter uma utopia, a gente tem como sonhar algo diferente, onde o transporte é visto como um direito e não como uma mercadoria. Essa é a base do que a gente está discutindo, é a base é a tese central do livro. Aí, entender que transporte é um direito. A gente tem base legal para isso. Desde 2015, quando houve uma mudança no artigo 6º da Constituição, o transporte entrou ao lado de educação, moradia, saúde e outros, como um direito fundamental, um direito social que o Estado tem que garantir. Isso é uma base legal muito consistente. Tem parlamentares que estão tentando regulamentar isso, estão tentando criar bases concretas para outros passos, e aí seria a base, seria a continuidade de como se viabilizar políticas públicas mais concretas de subsídio ao transporte nas cidades, a partir de um plano federal. O Lúcio defende muito isso, que não, as soluções municipais não vão bastar, não vão ser suficientes, e a gente tem que pensar, sim, em soluções nacionais. Eu estou totalmente de acordo com isso. A gente tem aí que valorizar outras bases que a gente tem no Brasil. O transporte, para quem tem mais de 65 anos, ele obrigatoriamente é livre. A gente não cobra, a gente não dá valor a nada tão natural que eu acho que quem está do outro lado nem pensa em suspender isso. Mas isso é genial. Em outros países isso não é um fato concreto. Em outros países, inclusive a Europa, em países que a gente tem como referência, quem tem mais experiência, quem contribuiu mais com a sociedade, ainda tem que pagar para usar o sistema de transporte.
E aí a Política Nacional de Mobilidade Urbana, que também é uma referência que prevê que o transporte coletivo e a mobilidade ativa devem ser incentivados, devem ser priorizados. Cidades que já implementaram a tarifa zero no Brasil, a gente tem aí 15 cidades, a última que eu incluí é Vargem Grande Paulista. Podem olhar o número de população, a maioria são cidades com menos de 60 mil habitantes. Tem um caso que é a exceção, que é Maricá, que é um caso bastante especial. Mas a gente tem aí exemplos concretos que servem de base para pensar. Tem exemplos em outros países, o livro reúne alguns exemplos concretos de outros países, como Tallinn, que é a principal capital do mundo do passe livre, que é a capital da Estônia. Tem coisas acontecendo no exterior, conforme a gente fala, as coisas estão acontecendo. Cascais, em Portugal, adotou, Luxemburgo está preparando para adotar, Kansas, nos Estados Unidos, está discutindo passe livre. Tem várias cidades, e a mais recente aí é Porto Alegre, que ensaiou num movimento surpreendente, é um prefeito do PSDB, ensaiou adotar passe livre para os trabalhadores e para as trabalhadoras que vivem na cidade. É uma proposta que tem alguns pontos polêmicos, a gente pode aprofundar mais para frente, mas aí é uma base que cabe a discussão de como financiar. É um pouco do que a Raquel estava falando, não tem almoço grátis, é óbvio que não tem almoço grátis, mas a gente tem várias possibilidades. Eu defendo a tese que não existe um modelo pronto, que a gente tem que pensar em modelos conforme os contextos locais, a gente tem que tentar construir algo com participação social. Não adianta tentar tirar da cartola que gestores geniais vão e apresentam uma solução técnica, porque, como o Lúcio repete sempre, é uma decisão política, não é técnica. A gente tem que ter o lado político aí muito concreto. Mas tem várias possibilidades. Um dos pontos polêmicos aí eu relacionei é o pedágio urbano, que está na proposta de Porto Alegre, e eu sou totalmente simpático a se onerar quem usa transporte motorizado individual, porque isso implica num impacto coletivo maior. Mas a gente tem que pensar no lado prático da coisa também. Se a gente, de repente, que tem todo esse modelo construído, estala o dedo e impõe pedágio urbano em São Paulo, a gente está prejudicando uma grande massa de trabalhadores, de pessoas que vivem fora do centro da cidade, porque custa caro viver aqui, e que, ao mesmo tempo, conseguiram comprar um carro e entram e saem da cidade todo dia. A gente tem que ter sensibilidade social para não acontecer o que aconteceu na França. Para não acontecer, a gente tem que mudar e tentar fazer a alteração gradualmente. O Lúcio não concorda comigo, ele é contra o pedágio urbano, a gente pode debater isso também, mas e é para isso que a gente está aqui, para trocar ideia, para ter divergência, para ter debate e reflexão real. Aqui tem um pouquinho mais do que a Raquel falou. Esse é um cartoon do Andy Singer, que o Cauê mencionou, onde, eu não sei se dá para ler também, mas ele ironiza aí todos os subsídios indiretos para mobilidade individual motorizada. Então, tem o sistema de saúde, tem o asfaltamento, tem o custo de fiscalização, tem o custo de estacionamento. A gente pode falar em estacionamento livre, mas a gente não pode falar em passe livre. Um grande impacto, e aí entre os cicloativistas, quem milita por mobilidade ativa, tem um quadrinho clássico que é comparar um ônibus com o tanto de pessoas que cabem num ônibus, o tanto de pessoas que ocupa a rua em carros e o tanto em bicicletas. Se você olhar isso, para mim sempre falta um elemento ali que é, e esse povo se mexendo? Será que os carros não ocupam menos espaço porque eles vão mais rápido? Que é algo a gente considera. Isso ficou na minha cabeça há muito tempo. Até eu tenho uma conversa com o pessoal do Plancanu, que é o MPL da Suécia, se vocês permitirem a liberdade, mas é um movimento muito interessante sueco, que coloca na equação o custo de você estacionar. O espaço que a gente perde nas cidades com carros privados parados é bizarro. É um espaço que poderia servir para praças, pista de Cooper, ciclovia, árvore, riozinho. Daria para a gente ter outra vivência na cidade, espaços de encontro, espaços coletivos, onde a gente conversa, troca ideia e pode parar e descansar. E aí, para finalizar, porque acho que essa é a ideia central do livro, eu vou citar uma frase do Walter Hugo Mãe, que está dentro de um livro chamado Contos de Cães e Maus Lobos, que é sobre o valor das coisas. Aprendi que o dinheiro tem interesse na troca das coisas, mas não todas. De qualquer modo, meu avô me ensinou que não devemos dar tanto valor ao preço, mas ao valor. E acreditava que faltava ao mundo mais coisas sem preço, devido ao grande valor que tinham. Na verdade, quanto maior o valor, mais indecente se torna que sejam vendidas.
Aquilo que há de valioso deve ser um direito de toda a gente, distribuído por graça e segundo a necessidade. É isso. Acho que agora a gente pode fazer uma rodada de 3 perguntas. Quem quiser no bar pegar uma cerveja também ajuda a casa aqui, que faz parte do Taperas Corporation. E podemos abrir para 3 perguntas para a mesa, inicialmente, no primeiro ciclo. A gente pede para que vocês levantem a mão, tá? E a gente leva o microfone até vocês. Ali, uma pergunta. Eu não vou fazer especificamente para ninguém, mas numa pergunta meio genérica, vocês veem quem gostaria mais de responder. A gente, pegando como metáfora, o dono da Casas Bahia não cobra tarifa para entrar na loja, né? E hoje a gente sabe que a cidade é um negócio, né? Então não faz muito sentido, talvez, de a gente tentar esclarecer os nossos capitalistas de que não faz mais sentido cobrar tarifa para andar na cidade, onde o negócio está sendo realizado, né? Então, eu acho que, assim, a gente vive nesse capitalismo horroroso aqui, mas está na hora desses nossos capitalistas terem uma visão um pouco mais dos derivativos todos que existem. O que vocês acham? Você acha que é viável a gente convencer essa turma, sabe? Porque a gente sabe da máfia, dos ônibus, etc. Hoje em dia é ridículo a gente cobrar tarifa, né, nessa cidade. Não faz o menor sentido. Tem mais? Oi, boa noite. Meu nome é Luísa, sou arquiteta e urbanista, estou lá na FAO também fazendo doutorado. A minha pergunta é a respeito da relação da mobilidade do direito à cidade com o zoneamento e o valor do uso do solo. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre até que ponto as políticas que dificultam a mobilidade das populações periféricas também têm a ver com essas forças políticas maiores do capital de quererem privatizar e segregar espaços também públicos da cidade, vide Faria Lima e etc. Acho que deu para entender, né? Mais ou menos. Boa noite. Primeiro eu queria agradecer a mesa, porque eu estou aqui também fazendo uma formação, porque eu acho que é importante a gente aprender cada vez mais sobre o assunto. Parabenizar o Daniel Santini pela publicação. E eu queria pegar um gancho, na verdade, com a última pergunta, que eu fiquei pensando muito sobre a fala da Raquel, de como que a mobilidade urbana ela é segregadora, né? Então, o fato de você ter conexões, tanto do metrô quanto de ônibus, você permite que pessoas periféricas, negras, né, passem a frequentar mais o espaço do centro da cidade. Todo mundo aqui vai se lembrar do episódio de Higienópolis, né, da gente diferenciada que não podia ali pegar o metrô, e até rolou um churrasco na época. E aí, pensando sobre isso, eu também tenho sentido um movimento um pouco contrário, numa perspectiva de produzir políticas públicas descentralizadas, o que eu acho ótimo. Acho que a cidade de São Paulo ela é inviável, centralizada da forma como ela é. Acho que as subprefeituras elas precisam ter poder orçamentário, enfim. Acredito que é preciso descentralizar, mas, às vezes, eu acho que esse discurso da descentralização ele também carrega, né, uma certa tentativa, novamente, de segregar a cidade. Então, assim, vou colocar a música lá naquele lugar que é para essas pessoas não virem aqui para o centro da cidade, perturbar a nossa paz, a nossa vizinhança, né, cult bacaninha. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Lembrando que, assim, eu acho que tem que descentralizar, mas eu acho que também, muitas vezes, esse discurso ele é apropriado por um setor, né, que quer botar as pessoas, quer manter as pessoas nos mesmos lugares e impedir a circulação na cidade. Lúcio começa?
Eu vou pegar um pouco de cada pergunta e juntar. A sua pergunta é muito interessante, porque ela nos remete a duas condições. Primeiro, a mobilidade é uma forma, ao você não cobrar a tarifa, de aumentar os negócios na cidade. Um exemplo simples eu vou lhe dar. A cidade de Santa Bárbara do Oeste, em janeiro de 2013, independentemente do MPL, fez tarifa zero aos sábados. E, em 2014, a Câmara Municipal não votou a verba adequada para manter o serviço, e o prefeito de lá, que também não tem nada a ver com partido de esquerda nem nada, ele voltou a tarifa no sábado. Sabe o que acontece? Você pode entrar na internet e vai ver lá o presidente da Associação Comercial de Santa Bárbara do Oeste, vai na TV Globo e diz: pô, esculhambaram com o comércio, porque as vendas caíram 25% depois que os ônibus voltaram a ser cobrados. Ou seja, quando você não gasta em ônibus, você vai gastar em outras coisas, eventualmente. Portanto, a dinâmica mesmo da cidade aumenta, inclusive. Mas aí é preciso levar em conta que nós vivemos num capitalismo de encosto no Brasil. Né? Como dizia um famoso economista, o capitalismo de encosto é bem isso aí. Você arranja um jeitinho de fazer um serviço que está colado com o Estado, e assim, você mete o pau no Estado com ineficiente, etc. E aí você arranja um serviço que é fundamentalmente um serviço associado às coisas estatais, que é o que acontece em boa parte, e que está tendendo a acontecer de novo, porque não tem como realizar o capital em atividades produtivas e de comércio. Então, a gente vai privatizar a água, vai privatizar o esgoto, já vão vender ar puro em garrafinha, né? Mais caro, porque o outro ar que você vai respirar é sujo, assim por diante. E isso vai ter... Então, isso acho que tem a ver muito com essa questão da tarifa. A tarifa tem a ver tudo com isso aí. E é burro gastar essa quantidade de dinheiro concentrada num grupo específico, que são, no caso, os empresários de ônibus e seus respectivos associados. A outra coisa que tem a ver, e vai interligar um pouco com as outras duas perguntas, depois a Raquel seguramente vai entrar a fundo nesse assunto, é o seguinte: a cidade é uma apropriação absurda da riqueza urbana. Um exemplo simples. Pesquisa do Estadão, feita em 2016 ou 2017, mostrava que 45% do valor imobiliário da cidade de São Paulo está na mão de 22 mil pessoas, que têm cada uma o equivalente a 34 milhões de reais em valor imobiliário da cidade. Sendo que uma delas, em particular, vocês conhecem, que chama-se João Dória. Tem um quarteirão inteiro no Jardim América, só para dar uma referência. Né? Então, isso mostra o absurdo que é a concentração imobiliária de dinheiro na mão de pouquíssimas pessoas. 22% deles dominam praticamente o mercado imobiliário de São Paulo, em termos de valor. E a outra questão que nos remete à questão da mobilidade, a outra pergunta, que é a descentralização, etc. Eu não vou entrar nisso aí, a Raquel também com certeza vai aprofundar bastante, mas é um outro dado também fundamental, pesquisa da Defenda São Paulo recente. 47% das pessoas da cidade não visitam parentes e amigos porque não tem dinheiro para pagar a tarifa. E 27% não vão a médico e posto de saúde, não tem dinheiro para pagar a tarifa. Não preciso dizer mais nada para vocês. Então, nós não vivemos sequer num capitalismo, nós vivemos num capitalismo burro, suicida, idiota, que só pode resultar, obviamente, numa discriminação feroz contra pobre, negro, periferia, e assim, mulher e assim por diante. Né? Então, no resumo, é disso que nós estamos falando aqui. A tarifa zero nada mais é nada menos que coloca, e isso que é interessante nela, numa bolinha só, a discussão de tudo isso aí que está contido nessa forma pela qual a gente está organizado. Particularmente no Brasil, sem entrar no mérito de outros países, que é uma outra discussão também.
Deixa eu pegar aí essa... Bom, dá para começar tudo de novo, o debate, né, com essas 3 questões que são bem interessantes, né? Essa proposta de radicalização da mercantilização, né? Então, se tudo é negócio, né? Então, tem que ficar aberto para o negócio. Eu acho que pode ser, sim, um argumento nesse debate. Mas eu acho que a gente tem que pensar a discussão, ela não esbarra apenas na discussão do predomínio da matriz, do petróleo, do carro, da indústria automobilística, que a gente já falou, mas, isso é bem importante, na forma através da qual se constitui o poder urbano na cidade de São Paulo e outras cidades do Brasil, aonde os interesses dos setores empresariais que têm nos serviços urbanos e na construção e produção da cidade, então vamos falar português, claro, concessionária de ônibus, concessionária de lixo, empreiteiro de obra pública e construtora e incorporadora. O que tem em comum esses setores? Eles têm, na própria produção e gestão da cidade, o seu negócio. Esses são o poder urbano nas cidades brasileiras. Ponto. Eles se compuseram historicamente com os partidos e as lideranças partidárias. Um exemplo muito concreto foi na discussão, no processo de discussão, que foi bastante intenso a respeito do modelo da nova concessão, do transporte e tal, que o vídeo do MPL colocou ali, tanto na gestão do Haddad, como na gestão do Dória, quando começou a prefeitura do Dória, a ideia da prefeitura era ampliar o número de anos para a concessão. Tinha a crítica de que fazer 15 anos era ridículo, 30 anos era ridículo, que tinha que, reduzir o número de anos. Reduzir o número de anos mais para já, né, fazendo esses novos contratos, que esses contratos não fossem uma coisa de 30 anos, como que é o que estava sendo proposto. E no Executivo, partidos tão diferentes como o PT do Haddad ou o PSDB versão Dória, também estavam defendendo isso, de que se reduzisse esse tempo. O que a Câmara Municipal de São Paulo fez? Votou uma lei que obriga um mínimo de número de anos na concessão, bloqueando qualquer possibilidade de mudança no contrato de concessão. Vereadores fizeram isso. O que significa isso? Significa que o lobby, né, das concessionárias de ônibus, ele está muito mais assentado no poder urbano do que as coligações de prefeitura. Ele está solidamente implementado na Câmara Municipal. E isso é histórico. É histórico. E, inclusive, isso mobiliza vários representantes, vereadores de vários partidos, num espectro bastante amplo. Então, eu acho que a questão ali não é só a questão ideológica dos direitos. Não, não é só isso. Tem também como que se quebra a perna desse poder urbano e dessa relação, que é a coisa mais importante, que é o que gerou junho de 2013, que é a perversidade da relação entre os negócios da cidade e o poder político. E junho de 2013 gritava isso na rua. O que virou? Tira essa parte da relação entre os próprios negócios e o poder político e joga tudo isso na ideia de que o problema é a corrupção.
Essa que foi a operação. A pauta de 2013 denunciava isso. Só que o desdobramento de 2013 transformou tudo isso num pedaço que faz parte do modelo, mas é um pedaço pequeno do modelo. A coisa mais importante do modelo não é os 10% ou 15% que vai de corrupção para o agente político nessa piada. É os 95% que vai para o bolso do empresário da grana. Essa é a parte. E isso não só não saiu, sumiu do debate político, como a própria pauta da privatização aumenta mais esse poder. Então, eu acho que a gente tem que levar isso em consideração, porque isso é central na retomada, né, das nossas mobilizações em torno da luta contra essa perversidade. A segunda coisa em relação a essa relação, né, entre zoneamento, mobilidade, e muito interessante que o debate mais recente do urbanismo, internacionalmente, não apenas no Brasil, está muito em voga a ideia do, não sei se é TOP ou TOC, é em inglês, Transit Oriented... TOD. Transit Oriented Development. Então, que é, vamos, né, essa ideia que aparentemente ela é brilhante, de que você tem que pôr mais gente morando aonde tem os eixos de transporte coletivo de massa e, portanto, né, a ideia de adensar aonde tem um transporte coletivo de massa para diminuir a necessidade de transmitação centro-periferia, né, e otimizar o próprio uso do transporte coletivo nesses eixos. Nossa, sensacional, maravilhoso. Vamos ver isso na prática. Não é aqui, hein? Mundo inteiro. O que é TOD? É a conversa para boi dormir de que tem que adensar, eliminar os territórios existentes, sobretudo territórios populares, né, que são próximos às essas áreas com acesso a transporte coletivo, e abrir uma frente de expansão imobiliária ali que, no caso, né, não apenas aqui, mas em muitos outros lugares, não necessariamente vai atrair para aí a população de menor renda, que é usuária do transporte coletivo e não tem carro. Marginalmente, sim, mas predominantemente é um boom imobiliário de valorização do solo que acaba vendendo a pauta do adensamento com o argumento ambiental e o argumento de transporte, mas que, na verdade, né, a forma como isso vai acabar gerando também uma nova frente de expansão imobiliária com o zonamento. Então, tem uma relação muito importante entre essas duas questões, sim, né? A periferia e a ideia de uma periferia, digamos, desurbanizada, ela não é fruto da falta de planejamento. Desde a primeira lei de zoneamento de São Paulo, de 1972, isso foi claramente enunciado. Quais eram as zonas totalmente detalhadas de tipo de uso, de tipo de ocupação, onde pode verticalizar, onde pode fazer residencial, e o resto, literalmente o resto, a cidade para o que der e vier, onde não tem regulação e que, portanto, vai tocando na cidade do puxadinho. Isso é lei, não é falta de lei. Isso é o modelo que foi adotado dessa forma, né? Agora, eu acho que você tem toda a razão quando a gente tem que tomar muito cuidado com essa discussão da centralidade da periferia. Por quê? Porque do jeito que a gente fala como se não houvesse centralidade na periferia. E tem centralidade na periferia. Centralidade de produção cultural, centralidade de existência, centralidade de produção de significado, centralidade de modos de... E se você insiste na ideia do centro-periferia como um modelo explicativo, a periferia é o lugar da falta, da carência, da ausência,
daquilo que quer ser o centro quando crescer. Então, você desqualifica e estigmatiza a potência e a presença da periferia. Então, tem uma coisa complicada mesmo nessa ideia de que tudo que a gente quer é fazer com que a periferia chegue o mais rápido possível no centro, né? E desqualifica aquela existência. Por outro lado, também é verdade de que as propostas, algumas propostas de descentralização, né, são propostas que também tá por trás delas a ideia, aquela coisa bem Higienópolis, né? Proteger alguns lugares da cidade da possível invasão, né, dos pobres e das massas, né? Então, deixa lá. Então, tem muito do NIMBY, né? De não aqui, de eu quero esse pedaço da cidade só para mim, não quero dividir esse pedaço de cidade com os outros, e isso também faz parte desse jogo. Mas acho que esse debate de centro-periferia, ele precisa avançar muito entre nós, porque, do jeito que é hoje, parece que tudo que a periferia quer é ser o centro quando crescer. Ora, pelo amor de Deus, essas áreas mais centrais, com esse monte de shopping, com essa posição excludente, com uma absoluta falta de espaços generosos, sem áreas verdes, sem espaços públicos de qualidade, isso aí não é meu modelo. Então, não necessariamente isso também tem que ser pensado como um modelo. Acho que é muito importante a gente também questionar esse modelo como um modelo de cidade, e tem periferias que praticam ou são outras formas de cidade também, que talvez a gente pudesse prestar atenção nelas, de como elas também poderiam fazer parte do nosso repertório, né? E acho que isso... E, nesse sentido, as ligações, a ideia radiocêntrica do sistema que o novo modelo de concessão reforça, né, ela é muito perversa, porque você não faz as ligações periferia-periferia. Elas sempre vão passar mediadas pelo centro. Então, isso também, num outro modelo de transporte, pode ser mexido, né, e trabalhado numa outra perspectiva. Muito bom. Eu vou pegar o gancho, eu vou fazer o contrário, na verdade, gente. Eu vou responder na ordem contrária para dialogar com essa ideia que a Raquel acabou de apresentar. Então, vou começar respondendo a última pergunta aqui. E eu não vou falar muito, não, porque eu acho que o principal já foi dito aqui, né, sobre esses três temas. Mas só levantar um ponto que, assim, quando a gente fala da periferia, do deslocamento periferia-centro, é preciso considerar que tanto o Vale Transporte quanto o bilhete, o passe livre estudantil, eles prevêem o direito ao transporte só para o deslocamento aula, então eles nos dias letivos, ou para o deslocamento trabalho-casa. Ele considera que assim, você não tem nenhuma outra vivência da cidade. Isso é muito pobre, a gente considera a educação só o espaço formal, isso aqui deixa de ser uma formação, deixa de ser um espaço para discutir. Esse é um ponto. E o outro ponto, que aí eu acho que é a ideia que dialoga muito com o que a Raquel acabou de colocar, eu tenho uma colega com quem eu converso muito sobre esse tema há muito tempo, que é a Gisele Brito, que, por coincidência, hoje é parte da equipe da Raquel, e a gente falava sobre isso, sobre deslocamento. Isso... Vou insistir em falar isso, hein? Seja lá. Deve fazer uns 10 anos já, mas a Gisele, quando a gente discutia sobre isso, sobre como o sistema de transporte está configurado, e aí é outro aspecto para pensar, não só a tarifa, mas a configuração das linhas. Ela falava, eu consigo ir fácil até o centro. Ela cresceu no Grajaú, uma experiência muito concreta de vir e voltar do centro. Eu consigo ir fácil até o centro, mas eu não consigo ir para o bairro do lado.
todas as linhas, todo o recorte, todo o planejamento, eu tenho que quicar no centro para ir no bairro do lado, se eu moro na periferia. E isso, dentro da ideia que a Raquel apresentou, de você ter várias centralidades, várias potências, é uma coisa que deve ser considerada. Isso é fundamental para repensar. Quando eu defendo participação social na estruturação e na discussão sobre como o sistema de transporte deve operar, é por causa disso. Tem coisas que são invisíveis para a gente, tem coisas que são invisíveis para quem não está vivendo aquilo. Esse é um caso muito concreto. Subindo aqui nas perguntas, então agora eu vou para a pergunta da Luísa. Eu não sei se eu tenho muito mais a acrescentar, só mencionar, quando o Lúcio tentou implementar a tarifa zero em São Paulo, em 1990, e esse acho que é o primeiro ou o segundo capítulo do livro, ele, entre as ideias, a maneira de criar um fundo para subsidiar o custo das tarifas, estava a ideia de você trabalhar com IPTU. Então, você criar um sistema, uma lógica, onde quem mais se aproveita, quem mais se beneficia, acaba arcando com um custo maior. Eu não sei se isso seria a fórmula ideal para corrigir a distorção que ela apresentou nessas políticas de TOD, mas está aí um possível caminho. Quem tiver interesse em discutir mais sobre habitação e sobre mercado imobiliário e tudo, minha sugestão é ouvir o episódio 52 do podcast Guilhotina, no Le Monde Diplomatique, que é a participação da Raquel. Ela fala intensamente disso, ela fala bastante. Os podcasts do Le Monde, eles têm 1h e tanto de duração, é um negócio para ouvir com calma, mas é uma baita chance de aprofundar num tema. Ali está o melhor aprofundamento que eu ouvi recentemente sobre a questão. Por último, a parte da cidade-negócio, da cidade... Aí eu aproveito essa sua pergunta para contar um pouquinho da história do livro, de como nasceu esse livro. Esse livro, na verdade, o primeiro passo para ele nascer foi um convite para escrever um artigo para uma coletânea internacional sobre passe livre. Me convidaram a escrever um pouco da experiência do Brasil. E eu escrevi, era uma publicação que saiu pela Black Roses, é uma editora canadense, uma grande editora, tá, ao lado da Verso como uma editora de destaque no mercado internacional, nessa perspectiva mais de esquerda. A partir desse capítulo, que era uma distorção, todo o livro falava de outras partes da Europa, aí tinha um artigo sobre a América Latina. A partir desse artigo, o pessoal de Tallinn, que é essa cidade que eu mencionei, me convidou para ir até lá e falar um pouco mais sobre isso. Foi esquisitíssimo, eram prefeitos de 7 cidades e Daniel Santini, que eu figurava como jornalista, então dava uma distorção assim. Eu fui lá, botei um terno, me sentindo completamente desconfortável, mas vamos lá. Nesse evento tinha prefeitos de direita, não só liberais, mas de direita. Eu não sei se eu posso ou devo mencionar nomes, eu não vou, mas você tinha alguns prefeitos que defendiam a perspectiva do passe livre a partir de uma perspectiva totalmente liberal. Eu menciono isso rapidamente na página 113 do livro, tá? Obrigado. Que na página 113 do livro, onde indico que tem várias perspectivas possíveis. Tem a perspectiva econômica, tem a perspectiva de justiça social e acesso a direitos, que é a perspectiva, a bandeira, que eu acho que é a melhor bandeira, eu defendo isso no livro, mas existem sim perspectivas liberais, de você criar uma cidade dinâmica onde as pessoas se locomovem facilmente e isso permite o comércio, permite atrair jovens talentos que não querem Faria Limers, sei lá como chamar eles, mas atrair pessoas que têm interesse em não gastar com mobilidade. Quem não puder, e o Cauê talvez não goste muito do que eu vou falar aqui, talvez não seja elegante fazer isso numa livraria também, mas só para quem não puder comprar o livro, eu estou deixando esse exemplar que eu trouxe, que eu risquei sem querer a página 113 agora, mas eu estou deixando como uma doação para a biblioteca que eles têm aqui na Tapera. Então, quem não puder mesmo comprar... A Tapera, como foi dito, é um espaço sem fins lucrativos, especial. Quem puder, compra. A Autonomia segue a mesma pegada, é uma editora
que não tem um objetivo de enriquecer e criar um conglomerado, claramente, mas quem não puder, eu estou deixando esse exemplar que eu trouxe aqui na biblioteca. Não sei se o Antônio está ouvindo isso. Tá aqui. Depois eu entrego. Antes de finalizar, deixa claro que também não deixar catraca no livro, que é o caso... O nosso livro mais vendido não tem catraca, que é do Ladislau Dalbor, A Era do Capital Improdutivo. Ele tem um PDF na internet, ele super circula, mas mesmo assim é o livro mais vendido. O livro do Bem Viver também, que a gente fez, que é um baita sucesso editorial, também tem PDF, então isso aí acaba até aumentando as vendas. Ou um fenômeno de uma editora muito parceira nossa, que é a Editora Elefante, vocês devem conhecer o grande clássico deles, que é o Caliban e a Bruxa, também tem PDF na internet, e o livro vende a rodo, sustenta a editora. Agradecer a presença de todos. O Lúcio vai ter uma palavrinha final aqui. Na verdade, desculpe a interrupção, eu pensei que ia ter mais uma rodada de pergunta e eu ia comentar isso. Eu ia fazer uma pequena referência a uma colocação que a Raquel fez, e que ela me permita fazer esse comentário, é que a concorrência de ônibus de São Paulo foi o seguinte: ela era de 10 anos quando nós estávamos no governo da Erundina. Aliás, o diretório do PT já reclamou porque era prazo muito grande, que queria estatizar, etc. e tal. Bom, mas ficou 10 anos. Aí, a Marta Suplicy passou para 15 anos mais 5. E aí que está o detalhe. Quando chega em 2014, um projeto de lei do governo de São Paulo, do Haddad, foi para a Câmara Municipal para regulamentar o uso dos terminais de ônibus. Uma lei de 6 artigos. E o líder do governo na Câmara introduziu um artigo 7º nessa lei, segundo o qual o prazo da concorrência dos ônibus de São Paulo passava de 20 mais 20 anos. Isso que foi o golpe da Câmara. Na verdade, através do líder do governo. Não sei se você sabe que o líder do governo responde ao prefeito. Então, foi um golpe da Câmara, mas muito bem articulado, digamos assim, com a própria prefeitura. Depois disso, o Dória tenta passar de 15 mais 15. E, finalmente, o atual prefeito faz por 15, sem prazo de renovação. Para não dizer que o prefeito atual é essa maravilha toda, eu posso fazer a seguinte consideração agora de outro lado. Com a nova concorrência, ele diz que vai haver uma economia de cerca de 300 milhões de reais. Com essa tal lógica que eles inventam aí, que vocês já viram a discussão. E o subsídio que a Câmara tem hoje, votada para os transportes coletivos, a tarifa de São Paulo, é da ordem de 3 bilhões de reais para arredondar, ok? Portanto, ela poderia continuar os 3 bilhões com a economia de 300 milhões, que valeria uma melhora de 10% a mais no subsídio, pelo menos. Não. Aí o prefeito atual faz o seguinte, ele cancela esses 300 milhões da rubrica de subvenção do transporte coletivo e transfere para asfalto. Então, eu diria o seguinte, a Câmara repercute e os poderes executivos, o próprio nome diz, executam. Mas o resultado parece que é sempre o mesmo. Ou seja, há um predomínio absoluto do esquema existente, permanente, que é esse que eu chamo capitalismo de encosto, que fica aí sem risco nenhum no final. É isso aí. Desculpem a Raquel também, desculpe essas dadas mais precisas, só para... Tá. Obrigado. Agradecer os convidados, agradecer o público.
O livro vai estar sendo vendido lá fora, tem também o bar rolando. Quem quiser comprar um livro e pegar um autógrafo com o autor, ele vai ficar aqui até a última pessoa. E... vai ser lá fora, é o autógrafo que eles vão desmontar aqui, certo? Tá bom, assinatura no bar, melhor ainda. Obrigado e boa noite.